Boa tarde, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Sou livre pensador sim, pois penso e expresso aquilo que eu concordo. Mais uma vez estou aqui para falar sobre a questão de fé, a questão de crença, pois o cérebro humano cria as crenças e cria também as crenças religiosas, crença científica, crença política e crença religiosa, e dá também as suas explicações das suas crenças. Primeiro vem a crença, depois a explicação da crença. Ultimamente tenho estudado uma religião que é desassociada de teologia, que é desassociada de Deus, que é desassociada de divindade. Essa religião chama-se religião da humanidade, que foi criada por Augusto Comte no meado do século XIX. Augusto Comte, filósofo e sociólogo. Ele criou a sociologia. E também inventou esta palavra altruísmo, que é um ensinamento da sua nova religião. Essa religião, que é desassociada de Deus, ou deuses, é diferente de todas as outras, porque as demais religiões religa o ser humano a Deus ou a deuses, o sobrenatural. E essa religião, a religião da humanidade, que é positivista, que é chamada de igreja positivista também, ela religa o homem ao outro, o ser humano entre si, para educá-lo e fazer do ser humano um ser moral, um ser altruísta, um ser que procura viver para o bem do outro, um ser que não centraliza o seu ego, um ser que não seja totalmente egoísta, mas que seja altruísta e que pratique um altruísmo recíproco ou um altruísmo indireto. Esse é o lema desta religião, é a política desta religião, a religião de Augusto Comte. Augusto Comte. Essa religião foi uma religião grande. Muitas pessoas foram associadas a essa religião. Mas aqui no Brasil, devido às perseguições das outras religiões, principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana, que era, na época, a religião do Império, e por causa das ideias positivistas e dos conselhos e da influência do positivismo, que na República, que era uma igreja republicana, e que os cabeças da igreja positivista eram também republicanos, e eles aconselharam que
o Estado fosse separado da religião, que a igreja cuidasse das coisas da igreja e o Estado da coisa do Estado. Então, por isso, já não era mais obrigado a pessoa ter que ter um casamento religioso. Essa questão de batismo e outras coisas que era tarefa da igreja, era aquilo que a igreja controlava, a igreja católica, e todos estavam obrigados a subjugar-se à igreja. E com a questão da influência do positivismo, da igreja positivista, o Brasil se tornou um país laico. Tornou um país laico, ou seja, não tem uma igreja oficial. Aceita a religião, a liberdade de crença e de culto, mas não tem uma igreja estatal. Então as outras igrejas, as outras denominações que faziam seus cultos secretamente nas suas casas, pois não tinha liberdade de se expressar e de fazer publicamente, com isso agora pode fazer seus cultos, seus ofícios, construir seus templos, devido à influência dos positivistas, da igreja positivista. Mas por causa do ensinamento positivista, que é um ensinamento que se baseia na ciência, que tem como dogma a ciência, o positivismo foi atacado pela igreja. A igreja tentou derribar, tentou fazer sumir a religião positivista aqui no Brasil. E ela decresceu. Mas a sua doutrina continuou em pé. Perdeu muitos adeptos, porque uma religião sem um Deus, uma religião que não prega um Deus, que não prega o sobrenatural, uma religião que não acredita em Deus, que nega a existência de Satanás, que nega a existência de inferno, que nega a existência de espírito, que nega a existência de alma, que nega a existência do sobrenatural, então só mesmo as pessoas inteligentes, as pessoas que usam a razão, é que pode permanecer numa igreja como essa. Porque usa a razão. Usa a razão e deixa de lado a superstição, a fantasia para crer e seguir aquilo que é real. Mas como a maioria gosta de seguir a superstição, tem prazer na superstição, tem prazer na fantasia e não na realidade, então a superstição prevaleceu. Mas essa igreja positivista, a religião da humanidade, ainda está de pé. Ainda tem adeptos aqui no Brasil, muitos adeptos aqui no Brasil, e continua ali ativa no Rio Grande do Sul. Ali no Rio Grande do Sul. No Templo da Humanidade ali. O Templo do Rio Grande do Sul, na capela positivista ali no Rio Grande do Sul. Então, o que eu quero dizer é que esta igreja, o povo que faz parte da religião da humanidade, que aderiu a essa doutrina, é um povo que não teme assombração, não teme assombração, não teme medo de espírito, não tem medo de alma, não tem medo de Satanás, de demônio. Por quê? Porque se baseia no ensinamento científico e para tudo isso aí há uma explicação. É como diz um hino que eles fizeram muito tempo atrás, havia uma geração consciente. Não temia assombração, pois para tudo havia uma explicação de causas e consequência.
adorava uma deusa de verdade. A mãe humanidade, que se chama natureza. Então, o nosso ser supremo, o ser supremo da religião da humanidade é a natureza, é o ser humano, é o ser humano. Então, essa religião, ela não transmite para o homem o medo. Medo de inferno, medo de um Deus irado, medo de Ra-Satã, de Satanás, medo de condenação eterna, como as demais igrejas aí instilam esse medo nas pessoas. Então, é um povo que não teme assombração, pois a ciência para isso nos trouxe explicação. A ciência nos libertou do medo. Medo de Satanás, medo de deuses, medo de demônios, medo de despaches, medo de palavras de maldição. De tudo isso a ciência nos libertou. A ciência nos livrou de tudo isso e nos abençoou com a verdade, com a realidade. A ciência nos trouxe bênçãos reais. Bênção desde a medicina até mesmo os remédios, antibióticos, vacina, essas coisas, tudo é bênção da ciência para a vida do ser humano. Então, meu amigo e minha amiga, existe uma religião racional. Os ateus, eles, no caso, não gostam da questão religião, até da palavra religião. Eles não gostam porque vê na palavra religião, relaciona a palavra religião a ver com ganância, os gananciosos que estão por trás, as pessoas que estão por aí iludindo e prometendo coisas que realmente não existem, que é céu, que é paraíso, que é morada no céu, que é proteção de anjos, proteção de Deus, que tudo isso as outras religiões aí prometem, e então ela se tornou assim, tipo um engano para a população, mas essa religião que eu falo aqui é uma religião positiva, que se baseia na realidade e que cultua a humanidade, presta culto à humanidade, presta culto ao ser humano. Ou seja, pessoas, homens e mulheres que fizeram pela humanidade. Pessoas que estudaram, cientistas que estudaram, fizeram descobertas, que trouxe coisas boas para a humanidade e que enriqueceu a humanidade com as suas descobertas e que também tirou a humanidade da ilusão, aqueles que querem sair da ilusão, porque tem uns que não querem, não. Tem uns que não querem sair da ilusão, quer permanecer na ilusão. Quando você vai falar, quando você vai explicar essa questão de Deus, de inferno, de alma, de espírito e de vida eterna, essas questões, eles querem acreditar. Eles desejam que isso seja verdade e querem acreditar, desejam que seja verdade uma coisa que não é verdade, eles desejam que seja. Então, eles andam firmados num desejo, mas nem tudo que a pessoa deseja que seja verdade se torna realmente verdade. E pela pessoa acreditar em determinadas coisas, que requer um preço, que requer um sacrifício, que requer renúncia de algumas coisas benéficas aqui nessa vida, a pessoa pode padecer, renunciar, passar por dificuldades nesta vida, por uma vida no futuro que não irá existir. E a pessoa perder de gozar os bens desta vida para ganhar uma vida no futuro.
para ganhar a vida no futuro. Como a denominação é Testemunha de Jeová. Na questão da transfusão de sangue, se o médico diz para uma pessoa que ele precisa fazer a transfusão de sangue para passar por determinada cirurgia, que ele vai ficar bom, aí entra a religião dizendo não, nós não fazemos transfusão de sangue, porque a Bíblia condena o uso do sangue, e Jesus falou que aquele que ama essa vida, perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, achará. Que o importante não é esta vida, mas a vida do futuro. Não tem problema a pessoa ficar sem fazer a transfusão de sangue. Ele pode morrer, mas ele morre obedecendo à palavra de Deus, à palavra de Jesus, para gozar de uma vida eterna. Então, quem acredita nisso, vai renunciar a essa vida, morre e não vai ter essa vida do futuro, o mundo futuro. Porque provavelmente não irá existir essa vida, porque a vida é uma só. Nascemos uma vez e morremos uma vez só. E todo aquele que vive um dia há de morrer. Desde o ser humano até os animais, as plantas, todo ser que vive um dia morre. E um dia deixa de existir. Então é isso aí. Vamos usar a razão. Vamos usar a razão e procurar conhecer a razão. Então existe uma religião no planeta Terra que é desassociada do sobrenatural e que religa o ser humano entre si para compartilhar, para ajudar e para que o ser humano viva uma vida melhor aqui neste planeta Terra. Boa tarde, boa noite, bom dia e passa bem. Se você gostou, se inscreva no meu canal e dê um joinha para mim, para que eu seja estimulado a fazer mais vídeos.